Foram quase 4 anos de espera por esse momento. Adriele e Antônio são de Boa Vista, Roraima. O casal tinha 2 filhas quando ela engravidou pela 3ª vez. E no primeiro ultrassom veio o baque. Eles falaram que era uma coisa estranha. Não era exatamente 2 crianças perfeitas, né? Uma cabeça com 2 corpos. Provavelmente a gestação nem chegasse no final, ou teria que interromper, porque tanto tinha risco de vida no parto né? Ou então eles nem poderiam, sobreviver depois do parto. Mas o destino tinha outros planos. Com 6 meses de gestação, Adriele começou a se sentir mal e acabou transferida para o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. No hospital ligado à Fiocruz, Bernardo e Arthur nasceram unidos pelo crânio e pelo cérebro. Nós chamamos de craniópagos. A incidência é de 1 caso para cada 2.500.000 nascidos vivos. Então é uma situação extremamente rara. Os irmãos chegaram ao Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer quando tinham 8 meses de idade. Na época, a cirurgia de separação dos gêmeos foi contraindicada por um especialista estrangeiro. Esses gêmeos se enquadraram na classificação mais grave, mais difícil, com mais risco de morte para os 2. Então ele contraindicou. Nossa, nesse dia eu fiquei tão desesperada, porque eu não aceitava aquele diagnóstico, né? Eu fui conversar com ela. Eu falei assim, Adriele, eu acredito que talvez a gente seja capaz de separar essas 2 crianças. E assim, Renata, eu aprendi uma frase, quando você tem 1% de chance, você tem 99% de fé. Era setembro de 2019. Arthur e Bernardo tinham completado 1 ano e não conheciam outro ambiente senão o hospitalar. Adriele e Antônio estavam cientes dos riscos das cirurgias. A gente via eles numa situação que eles sofriam também. A gente vai arriscar. Eu acho que da forma que eles estão, não tem como. Arthur e Bernardo compartilhavam cerca de 15% de cérebro e dividiam também uma veia grande e muito importante que conduzia o sangue de retorno aos corações dos 2. Então a grande dificuldade, como é que a gente vai separar os 2 se eles têm uma veia única de drenagem e vital para os 2, indispensável para a vida dos 2? Contrariando o impossível, o neurocirurgião marcou a primeira operação. A primeira cirurgia eu batizei como cirurgia do medo. Então eu tive muita cerimônia nessa primeira cirurgia, para não dar errado, para encorajar a gente para seguir para as outras. E elas foram acontecendo com intervalos de 3 a 4 meses para ir desconectando aos poucos a veia do cérebro de um dos irmãos e dar tempo desse cérebro recompor as veias do seu sistema circulatório. O cérebro de criança se regenera também muito rápido, né? Muito. Eles têm uma plasticidade incrível, absurda. Cada cirurgia, era um alívio, né? Que ia fazendo, ia dando certo. E a gente, Claro que com a aflição, né? Coração na mão. Cada cirurgia a gente não tinha certeza, ninguém tinha certeza do que ia acontecer, né? Ao longo de mais de 3 anos de internação, a equipe médica fez inúmeras ressonâncias magnéticas e tomografias nos gêmeos para tentar entender a estrutura cerebral tão diferente e as veias que eles compartilhavam. Mas as imagens somente não eram suficientes. Foi aí que os neurologistas decidiram fazer modelos cerebrais em 3D. E essas réplicas foram fundamentais durante as cirurgias. Várias vezes durante a cirurgia eu me perdia. Então nós tínhamos que parar a cirurgia, sair de campo, né, para um auxiliar abrir aqui para mostrar. E eu falava, vem cá, deixa eu ver, deixa eu tentar me localizar aonde que eu tô perdido. E quando não estavam em cirurgia, Bernardo e Arthur tinham muita gente se revezando nos cuidados dentro da UTI pediátrica. A gente queria que eles aprendessem a andar, a desenvolver a linguagem. Eles estavam no hospital e os estímulos são precários, mas a gente colocava eles no chão. A enfermagem ia fazer os cuidados e aí tira o sapato e ajoelha e senta no chão junto.
E isso foi todo dia. Esse aqui virou arquiteto por uns dias. A gente mediu o quarto, a gente fez uma planta baixa para saber em que posição eles ficariam e como a gente arrumaria o leito. A gente cortou o cabelo deles, a gente fez festa de aniversário. Parabéns pra você, essa data querida. A gente ensinou eles a falar, a gente se sente parte da família, assim. Os gêmeos resistiam e aprontavam. Bernardo! Mas cada vez que eles iam para o centro cirúrgico, tudo ia ficando mais complexo. Havia riscos muito claros em cada uma dessas intervenções cirúrgicas. Muito, risco potencial de morte sempre em todas as cirurgias. Nós paramos o centro cirúrgico em todos os procedimentos, deixando salas reservas disponíveis para uma separação emergencial. Depois de 7 procedimentos, o médico decidiu buscar ajuda para a separação total. Eu comecei a fazer contato com o Dr. Awase Dilani, de Londres, que é a pessoa que no momento tem mais experiência em separação de craniópagos pelo mundo. O neurocirurgião inglês já tinha feito 5 cirurgias do tipo, nenhuma tão complexa. Esse caso em particular era desafiador para a gente, porque era o par de gêmeos mais velho que a gente separaria. Depois de 8 meses de encontros virtuais, Gilane veio ao Brasil para as 2 últimas e mais importantes cirurgias. Eu tenho que te confessar que eu não sei se eu seria capaz de fazer as 2 cirurgias de separação sem ele, porque era muito difícil, era muito desafiadora. Então, assim, por que eu não vou me aliar à pessoa que tem mais experiência no mundo? Nada podia dar errado. Cada movimento foi planejado. A gente chegou a fazer 3 simulações com a equipe de enfermagem, com os anestesistas, com os cirurgiões, com todos, para cada um saber exatamente o que faria no dia. Quantas pessoas envolvidas nessas 2 últimas cirurgias? Mais de 20, entre cirurgiões, anestesistas. E tinha uma divisão, né, de cores. Tinha. O Bernardo era a equipe vermelha e o Arthur a equipe azul. Foi um trabalho hercúleo que nós tivemos, porque era previsto cirurgias muito longas, tanto que nós dividimos em 2 dias. 7 de junho, a equipe reza de mãos dadas antes da 8ª cirurgia. Amém. Começou numa terça-feira às 6 horas da manhã, demorou 13 horas, terminou de noite. Essas crianças ficaram mantidas em coma induzido, sedadas na UTI. Ainda unidas? Ainda unidas. Nós fizemos uma separação de um lado só, tinha o outro lado para separar. 9 de junho, a 9ª operação, a cirurgia final. A gente ficava aqui, eles lá, não sei quantas horas de cirúrgica, a gente ia para a recepção, voltava aqui para o quartinho deles, eu entrava no banheiro e chorava, e meu Deus, me ajuda, e me ajoelhava. Foram 23 horas de muita tensão. Teve um momento que eram já 2 horas da manhã e estava muito difícil, muito difícil. Eu falei para o Dilani, será que a gente vai conseguir? Está tão difícil. Ele falou assim, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui com a gente. E eles estavam graves, né, Mari? Assim, foi difícil, estavam instáveis e uma certa apreensão. Teve um sangramento enorme, assim, os anestesistas ficaram muito assim, em pânico nesse momento. E num segundo momento, foi num momento que a gente tinha que separar essa veia. Deixar um pedacinho de uma veia para o outro e a outra veia para o Bernardo. Então, nesse momento, também foi muito difícil. Teve um sangramento grave que também nós conseguimos controlar. E, finalmente, Arthur e Bernardo não eram mais um só. Ninguém conseguiu falar nada. Ficou um silêncio no centro cirúrgico. A emoção tomou conta. Foi muito difícil, mas foi muito feliz. Mas a cirurgia ainda não havia terminado. E depois foram mais 8 horas de reconstrução craniana com eles separados. Quando os irmãos saíram do centro cirúrgico separados,
foi difícil controlar o choro. Sensação de que tudo vale a pena, de que a luta vale a pena, de que as madrugadas estudando, as noites discutindo o que fazer, valeu muito a pena. Assim. Essa luta pela vida vale muito a pena. Gente, eu fui para casa, mas eu pulava de alegria. É tanto que o síndico ligou pro nosso prédio, de tanto que eu gritava, de felicidade. Tá tudo tranquilo, isso aqui é alegria. O milagre aconteceu, a gente tá todo mundo feliz. Tá bom. Arthur e Bernardo seguem em recuperação. Eles se ressentiram da ausência um do outro. A gente faz isso, coloca um do ladinho do outro, se olhando, se tocando. Faz diferença, o Bernardo começou a acordar mais em contato com o Arthur. O trauma cirúrgico é muito grande. Nesses quase 2 meses, elas vêm subindo, vêm melhorando a cada dia. Eles ainda têm um tempo aqui dentro com a gente. A gente não está falando de uma alta nos próximos meses. Eu acredito que eles vão ter algum grau de comprometimento, algum atraso cognitivo, algum grau de disfunção motora, mas assim, eles têm um futuro que ninguém esperava que eles fossem ter. Passaram por tantas coisas, né? Eles já sofreram tanto e são muito guerreiros. Então, assim, nosso coração é só gratidão. As cirurgias no Instituto Estadual do Cérebro foram todas custeadas pelo SUS. Essa cirurgia é muito cara, acho que são milhões envolvidos, e o SUS foi parceiro da gente nisso, né? Foram quase 3 anos fazendo essas cirurgias. E o hospital foi convidado a ser um parceiro da Fundação Gemini Untwinned, criada pelo Dr. Oasi Gilani. A equipe do Dr. Gabriel Mufarrege será referência para futuras cirurgias de separação de gêmeos unidos pela cabeça na América Latina. Com o sucesso nesse caso muito complicado, eles agora têm muita experiência. E quando outros gêmeos nascerem na América Latina, as equipes poderão contar com o time do Rio. Arthur e Bernardo, que já comemoraram 3 aniversários no hospital, vão fazer 4 anos no fim de agosto. É o primeiro aniversário que eles podem se ver pela primeira vez, rosto a rosto. Podem se tocar frente a frente. Essa família, realmente agora tem uma família com 2 filhos separados. O maior sonho é ver eles recuperados, com saúde, né? E poder ter uma vida social, como as outras crianças, podendo estudar, podendo jogar bola. Ver o sol, sentir o vento. Tipo assim, eles estão internados desde que nasceram, né? O futuro agora, agora só felicidade. Só felicidade, se Deus quiser.